estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos colocar os recados já? Então, pessoal, a mesa do amor, sua doação transforma vidas. E quando a gente fala nessa frase, realmente transforma vidas. Ai, pastora, mas eu vou trazer só 1 quilo de alimento, ou só 2, 3 caixinhas de leite. Irmão, traz aquilo que você pode, porque aquilo que você pode vai alcançar outras vidas também. E juntando um pouquinho de cada um, se cada pessoa aqui trouxer um alimento, uma caixinha de leite, a gente faz um montante e a gente transforma vidas, amém? Então, assim que você puder, por favor, nossa mesa do amor. Tá bom? Só tem esse recadinho? Então, e segue, né? Seguimos então. Hoje já vou apresentar o nosso pastor, nosso pregador desta noite. Amanhã seguimos com Jonas Nascimento. E depois a gente faz a propaganda do resto, amém? Então, sem mais delongas, vou chamar uma salva de palmas a Jesus, um homem que é de Deus, sabe? Por favor. Possamos ter certeza que vamos ser abençoados. Ele é instrumento de Deus, vai trazer uma palavra aos nossos corações. E eu sempre costumo dizer para ele, né, pastor? Falo, ó, gente, não sei vocês aí, mas eu sempre recebo uma resposta de Deus direto da vida dele. Então, se você vai receber, meus irmãos, eu não sei, mas eu já tenho certeza que a minha já veio, amém? Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a paz esteja com todos, amém? Amém. Quantos estão felizes com o Senhor essa noite, tendo de dar glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, sem perder tempo, livro do Êxodo, capítulo de número 13. Gostaria de ler alguns versículos com os irmãos essa noite. Êxodo, capítulo 13, versículo de número 17. Êxodo, capítulo 13, verso de número 17. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos aqui mais uma vez, de poder retornar a esta casa. Me sinto muito honrado e feliz. Grato pela vida do pastor Tony, sua esposa, pela sua casa. Pastor, que nos recebeu muito bem aqui. Pastor Tony nos enviou uma mensagem hoje. E eu falei para ele, pastor, eu torci aí por 15, né? Não é que deu alguma coisa, na verdade? E ele brincou, ele falou assim, pastor, que Deus te use. Força, porque não está fácil. Tá fácil. Brincadeiras à parte, mas é um prazer imenso poder estar com vocês aqui hoje. Trago um abraço da igreja que sou pastor auxiliar ali na cidade de Limeira, da igreja Família Crescer, pastor Felipe Diego, também pastor Rafael Souza, para vocês, em nome do Senhor Jesus, amém? E estou muito feliz aqui, antes de isso eu poderia deixar de apresentar ela, minha esposa, minha digníssima. Quando vai comigo, os irmãos descobrem o tanto que eu orei, né? Porque olha para ela e fala, esse pastor orou bastante. Então, a minha esposa aqui, que nesse janeiro, ela teve visto um pouco em casa, porque eu estou na igreja desde o dia 2, eu preguei. Acho que eu não fiz nem 12 dias, eu fiz logo 20 de uma vez, assim, tanto que igreja que eu fui, e ela, com grande amor e carinho, sempre nos enviando. Muito obrigado. A pequena Esther, e muito feliz também de ter minha cunhada aqui também. É a primeira vez que ela vai imaginar comigo, né? Fiquei muito feliz em vê-la aqui nesse vídeo. Vamos, antes de ler o texto, trouxe um livro ali. A outra vez que eu vim, eu também anunciei. E para quem não estava até outra vez, vai ter a oportunidade agora. Eu estou lembrando sempre um livro comigo. Deus me deu a oportunidade, no ano passado, de lançar o livro. Ele é um livro devocional, 21 dias, desenvolvendo fé e direcionamento. Pastor, é um livro teológico? Não. Então não é uma leitura difícil, é uma leitura da vida na vida, sabe? Então você vai entrar, você vai abrir, vai ler, e vai ver que são leituras práticas. Deus me deu palavras poderosas e preciosas, e eu compartilhei esse livro. Você que puder, quiser adquirir no final, vai me ajudar muito, vai estar ali, eu trouxe algumas unidades, vai me ajudar muito. Pastor, por que eu devo adquirir um livro? Por 2 motivos. Primeiro, porque quem compra um livro investe em si mesmo. A sabedoria é a única coisa que eles nunca vão tirar da gente, não vai conseguir tocar na gente, na verdade. E segundo, se o lado da sabedoria
não te emocionar no sentido de vou comprar por conta disso, empatia é a segunda decisão. Por que empatia, pastor? Uma filhinha chamada Esther, ela tem 2 anos e 9 meses, ela está no período de desfraude, e essa é uma época difícil, meu irmão, que dá esse período de desfraude. Já coloquei a mão na cabeça dela e falei assim, até o meio do ano a fralda, depois eu não vou colocar mais, hein? Mas tá difícil, o inimigo está lutando poderosamente lá. Brincadeiras à parte, e minha esposa me ensinou a fazer uma conta. Quando eu aprendi, eu falei, por que você me ensinou? Pegar o valor do pacote, dividir pela quantidade de fraldas que tem no pacote, para descobrir o valor da unidade. Quando eu vi que eu estou pagando R$2 numa fralda, eu falei, o que é isso? Não é possível. Mulher do céu, o que você me ensinou isso? Então, se a primeira opção não te ajudar, a segunda vai. Vou comprar um livro só para ajudar o pastorado a acabar de comprar os pacotes de fralda externa que está acabando de ganhar. Vocês vão orar para que ela saia da fralda logo, em nome de Jesus? Porque a palavra do crente é assim, não. Eles falaram amém, agora já não tem mais volta. Amém, meus irmãos? Brincadeiras à parte, mas se você puder, vai me ajudar junto. Livro do Êxodo, capítulo de número 13, eu gostaria de ler a partir do versículo de número 17, que estaria exatamente na igreja assim. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês, então levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam-se em Etam, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Repita comigo, diga, guiá-los no caminho. E de noite uma coluna de fogo para iluminá-los. Assim eles podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. E nós dizemos amém. Amém. Diga assim alto com o som comigo, diga, nesse ano eu irei avançar, sem parar, porque é o Senhor que está guiando os meus passos. Diga para nós finalizarmos, diga assim, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Só quem acredita nesta palavra pode dar glória a Deus aí. Pai, nós te agradecemos, continue falando conosco. Sentimos a sua presença aqui no seu povo. Flua com a tua graça e com a tua autoridade, Espírito Santo. Que o Senhor possa continuar diante das palavras que já foram liberadas ao decorrer desses dias, continuar falando aos nossos corações. Nós queremos apenas o direcionamento da sua parte. Que os nossos ouvidos estejam abertos e que os nossos corações estejam sensíveis para receber do Senhor esse direcionamento. É o pedido que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse texto em apreço, não quero cansá-los, não irei demorar, ser bastante direto e breve. Esse texto em apreço é um texto que nos revela não apenas um poder das mãos de Deus, no sentido de fazer coisas extraordinárias, mas também nos faz pensar como Deus ele é minucioso, como Deus ele é detalhista, como Deus ele é um ser que não apenas age pela sua própria autoridade e poder, mas ele gosta de nos ensinar pelas suas ações. Esse é um texto que nos revela o cuidado de Deus, não apenas em nos fazer vencer, mas como nós venceremos. Não apenas o Deus que quer que nós avancemos, mas a pergunta é, como nós avançaremos? Porque vocês concordam comigo, e isso para mim faz muito sentido, de que se eu apenas me deparasse com o poder de Deus, eu já ficaria boquiaberto, porque o poder de Deus é extraordinário. Ele é aquele que sabe o amanhã, estando no hoje, sabe do hoje e do ontem, como se fosse a mesma coisa. Deus é atemporal, não está preso em nosso tempo. Então, para Deus não tem passado, presente nem futuro. Para Ele é a mesma coisa.
O poder dele é tão grande que ele chama cada estrela pelo nome. Que ele sabe quantos fios de cabelos tem a nossa cabeça. E não apenas sabe quantos fios tem, sabe qual fio é qual fio. Deus sabe qual é o fio número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Ou seja, aquele dia que as mulheres vão passar a escova e o cabelo sai da escova, Deus sabe qual cabelo saiu. Ou seja, se nós nos debruçarmos a esse poder de Deus e nos relacionarmos a esse poder, já não é extraordinário? Nós já não ficaremos dizendo, meu Jesus, meu Deus do céu, que poder é esse? Que glória é essa? O salmista escreveu dizendo que Deus é aquele que forma os ossos do bebê no ventre da mãe. Pergunta, como? Não sei, só ele sabe. Deus é aquele que faz da forma mais detalhista, que faz da forma mais minuciosa. O salmista diz que se ele colocar a cama nos mais altos céus, lá o Senhor está, é a moradia dele. Se ele descer até o Seol, até o inferno, lá também o Senhor estará. Não importa se ele se colocar nas asas da águia e a águia voar nas mais altas alturas, lá também o Senhor estará. O salmista é aquele que nos faz pensar na grandeza de Deus, quando ele trata Deus com poder e autoridade, a ponto de dizer, todas as vezes que eu vou falar com o Senhor já sabe que eu vou falar antes mesmo de eu pensar. É ou não é extraordinário quando nós entendemos e compreendemos que o poder de Deus é tão grande? Nós não ficamos boquiabertos, embasbacados, dizendo, é extraordinário esse poder. Só que o que eu quero pregar essa noite, a coração de vocês é, Deus não quer apenas que nós fiquemos espantados com o poder que Ele tem. Deus quer que nós o conheçamos. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Deus não é apenas um ser que quer se apresentar com poder, Ele é um ser que quer se relacionar. Então, para que nós possamos avançar, não é apenas conhecer o poder de Deus, é nos relacionarmos com esse poder. Não é apenas conhecer a autoridade de Deus, é nós nos relacionarmos com essa autoridade. Deus não quer apenas que nós imaginemos que Ele é um ser sentado num alto e sublime trono, com braços cruzados, olhando tudo acontecer aqui embaixo e regendo. Não, Ele quer que nós conheçamos que Ele está no alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo também está aqui com a gente, está nas nossas necessidades, está nos nossos problemas, está nas nossas dificuldades, está passo a passo nos direcionando para o melhor caminho. Agora, se vocês me falarem apenas do poder de Deus, ficarei de forma extraordinária e perplexa, ficarei estonteante. Mas se vocês me falarem que esse Deus está aqui comigo, regendo os meus passos, eu ficarei mais amável, amarei ainda mais, perdoarei ainda mais, abraçarei ainda mais. Eu preciso pregar esta noite e dizer, diante das palavras que vocês ouviram e diante daquelas que vocês ouvirão, Deus quer se relacionar, Deus quer mostrar a sua graça. Deus não quer apenas abrir a porta, Deus quer ao longo do caminho, antes da porta abrir, falar, eu estou cuidando de você, eu estou zelando por você, eu estou guiando os seus passos. Eu sinto de Deus para dizer que nós iremos avançar sem parar, não porque teremos as portas abertas, mas porque conheceremos o Deus que abre todas as portas. Não porque nós teremos os caminhos esclarecidos, mas porque conheceremos aquele que é o próprio caminho. Não porque teremos as bênçãos, mas conheceremos aquele que é o abençoador de todos os tempos. Eu quero pregar para pessoas aqui e dizer, nós não iremos nos relacionar apenas com os objetos das coisas que Deus pode fazer, nós iremos nos relacionar com Ele. Ele ainda é grande, Ele ainda é poderoso e Ele continua sendo Deus a nossa causa. Quem pode receber essa palavra em nome do Senhor Jesus? É por isso que nós precisamos entender que Deus, antes mesmo de fazer alguma coisa acontecer, Ele quer nos ensinar como Ele está fazendo. Escute, Deus não quer apenas esclarecer caminhos, abrir portas, Deus quer nos revelar o seu cuidado dia após dia. Me permita alguns minutos para esclarecer esse texto para vocês. Esse texto em apreço é uma revelação do cuidado de Deus. Pastor, o que está acontecendo historicamente aqui? Bem rápido, não irei cansá-los. Historicamente, o povo de Israel está recebendo um alvará de soltura. Aquela história que nós conhecemos do povo que era escravo dos egípcios, enfim, nós conhecemos muito bem.
nesses capítulos e versículos que nós lemos, o povo de Israel está recebendo um alvará: saiam do Egito. Imagine você preso 430 anos aproximadamente, e agora a mensagem é: vocês estão livres. Imagine o coração desse povo, imagine a euforia, imagine a ansiedade, sair daqui, ir para um lugar livre, em paz. Imagine como não está a mente deles. Só que Deus, antes de libertá-los, antes de livrar eles, Deus vai ensinar algumas lições importantes. Vamos conhecer essas lições? Lembra quando Deus vai enviar as pragas no Egito? Ele envia 10 pragas, não é? Porque, qual que é a finalidade das pragas? Vamos lá. Alguns historiadores contam que a finalidade da praga, que as pragas que Deus manda, é para castigar os egípcios e fazer o coração de Faraó se amolecer. Então Deus está dizendo assim: olha, eu vou enviar as pragas, os egípcios irão sofrer, eu amoleço o coração de Faraó e liberto vocês. Não é isso que tem que acontecer? Não é isso que acontece? É. Só que a história diz que quando o coração de Faraó amolecia para libertar o povo, Deus ia lá e endureceu. Você entendeu alguma coisa? Muito menos eu. Fiquei todo perdido quando li. Não é possível que o mesmo Deus que está enviando as pragas para castigar os egípcios, para amolecer o coração de Faraó, é o mesmo Deus que está indo endurecer o coração de Faraó. A pergunta, se fosse nosso tempo, era: Deus está a favor ou contra a gente? Deus está nos ajudando ou nos atrapalhando? Na verdade, nenhum nem outro. O que Deus quer, através dessas atitudes, é revelar para o povo de Israel que antes que eles saiam livres, eles precisam conhecer quem é o dono de toda a história. Quem é aquele que controla tudo e todos? Quem é aquele que está no poder e ninguém tira ele do poder? Sabe o que Deus está dizendo para o povo de Faraó com essas atitudes? Enquanto o coração de vocês está com medo de Faraó, eu amoleço e endureço o coração de Faraó a hora que eu quero. Ou seja, vocês estão com medo de coisas que está sob o meu controle, que está sob o meu domínio. Eu preciso pregar e profetizar essa mensagem ao seu coração. Nós iremos avançar sem parar. Sabe por quê? Porque aquilo que antes estava nos causando medo está no controle absoluto do Deus que nós servimos. Deus está dizendo: você tem medo do quê? E ao longo do caminho nós respondemos: temos medo dos faraós que vêm para destruir as nossas famílias, que vêm para aprisionar a nossa mente, que vêm para destruir todas as emoções e corações e sentimentos que nós temos. Nós temos medo de Faraó, que vem com o seu poder, vem com os seus carros, vem com os seus cavalos, vem com as suas armaduras, vem com os seus planos de guerra. Deus está dizendo: se vocês têm medo deles, então eu vou controlar o coração deles. É Deus dizendo: eu quero que antes de você sair livre, você olhe simplesmente para mim, porque quando eu te fizer vencer o Faraó de hoje, você olhará para a dificuldade de amanhã e dirá: Faraó, ele venceu, ele vai vencer toda e qualquer situação, ele vai transpassar todo e qualquer cenário. Vocês recebem essa palavra profética em nome do Senhor Jesus? Eu não sei qual é o Faraó que te perseguiu em 2025, mas eu preciso profetizar isso. Nós iremos avançar sem parar, porque o Faraó que nos perseguiu até agora está no controle da mão do Deus que pode fazer todas as coisas. Quem recebe esta mensagem em nome do Senhor? Olhe para esse mundo do seu lado e fale para ele: o seu Deus está no controle. Desse jeito que você falou, não está no controle de nada não. Diga mais só, isso que é profeta, diga: seu Deus está no controle. Deus está dizendo, e preste atenção nisso: antes de eu liberar vocês, libertar vocês, eu preciso tirar do coração de vocês o medo que vocês têm de Faraó. Sabe qual é o problema de ter medo de Faraó? Eu estou falando do Faraó dos nossos tempos. Sabe qual é o problema de ter medo de Faraó? Porque vira e mexe, a gente sempre vai voltar para lá. Nosso pensamento sempre vai voltar para lá. Já teve problemas que você não resolveu? Já teve ciclos que você não fechou? Quando você escuta falar do ciclo que você não fechou se aproximando de novo, você não fica apavorado? Você não fica: Jesus, e agora? Vou ter que assumir a responsabilidade, vou ter que falar mesmo. Não acredito, eu estava querendo falar, vou ter que falar. Por quê? É isso que Faraó vai ocasionar ao povo. Então Deus está dizendo: antes de libertar vocês, eu preciso tirar esse medo do coração de vocês, porque daqui para frente
só vai ser para frente. Eu preciso pregar de novo. Daqui para frente, só vai ser para frente. Glória a Deus. Pastor, o senhor não sabe, aquele problema é aquele faraó que estava me perseguindo, é aquele faraó que armou, é aquele faraó que queria ver o meu mal. Deus está dizendo, eu estou finalizando esse ciclo agora, porque estou mostrando que o coração de faraó está no controle da minha mão. Eu faço e desfaço a hora que bem quero. É o que Deus quer ensinar ao povo de Israel. Depois que Deus vai fazer isso, Deus está pedindo para que o povo se relacione com Ele. Preste atenção. Nas pragas que Deus está enviando, elas têm a finalidade de castigar os egípcios, amolecer o coração de Faraó, mas fazer o povo se relacionar com Deus. Qual que é a última praga que vai acontecer? E nós vamos para os versículos que nós lemos. A última praga que vai acontecer é o anjo da morte que desceria, passaria em todas as casas, mataria todos os primogênitos. Quais não seriam mortos? Aqueles que tivessem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Deus vai dar uma ordem: matem o cordeiro na família de vocês, matem o cordeiro, peguem o sangue do cordeiro, passem nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte descer e ver o sangue do cordeiro, esse passará por cima, ou seja, o primogênito dessa casa não morrerá. Mas na noite que antecede a descida do anjo da morte, eu quero que vocês façam uma coisa: se alimentem do cordeiro, cabeça, ventre, pés. Deus está dizendo assim: eu quero convidá-los, eu vou parafrasear o que Deus está dizendo, ok? Eu quero convidá-los, é o que Deus está dizendo, eu quero convidá-los a vocês avançar sem parar. Mas para avançar sem parar, vocês precisam se alimentar do cordeiro, cabeça, ventre, pés. Por quê? Porque se vocês tiverem a cabeça do cordeiro, nada vai mudar aquilo que eu já falei para vocês. Se vocês tiverem o sentimento do cordeiro, nada vai mudar aquilo que eu já falei para vocês. Se vocês se alimentarem dos pés do cordeiro, vocês não irão desviar o caminho. Isso aqui é muito poderoso. Meu Deus. Sabe por que isso aqui é poderoso? Porque Deus está dizendo a eles, para avançar, se relacionem com o cordeiro, se alimentem do cordeiro, tenham a mente do cordeiro, tenham os sentimentos do cordeiro, tenham as atitudes do cordeiro. Olha o que o texto está dizendo, ele já está apontando para Cristo, porque todas as vezes que eu me relaciono com Cristo, eu avanço sem parar. E avançar sem parar não significa que eu não terei dificuldades, significa que independente delas, eu sei a palavra que eu ouvi dos céus, eu sei quem é o meu Deus, eu sei de onde eu saí, eu sei onde eu estou e também sei para onde eu estou indo. Me alimentei do cordeiro, estou me alimentando do cordeiro diariamente. Eu tenho a mente do cordeiro, tenho o sentimento do cordeiro e também tenho os pés do cordeiro. A mente do cordeiro é: nada que os meus inimigos falarem vai mudar aquilo que Deus já falou sobre mim. Sentimento do cordeiro é: mesmo que eles queiram me derrubar, eu irei continuar de pé. Pés do cordeiro é: eu vou caminhando de fé em fé, de glória em glória, com dificuldades, com intempéries, porque eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Eu preciso pegar esta mensagem, e essa mensagem vai em direção a corações aqui, que Deus está dizendo a diferença daqueles que querem apenas as bênçãos do cordeiro, mas não quer se relacionar com o cordeiro é: quando a bênção acaba, ele abandona o cordeiro, mas aquele que se relaciona com o cordeiro tem bênção, não tem bênção, ele está aqui, não sai daqui, permanece aqui, porque ele sabe que aquele que é Deus dessa casa é bem maior do que qualquer cenário, é bem maior do que qualquer situação. Levante uma de suas mãos se você acredita nesta palavra. Eu prego esta igreja aqui, Quadrangular Areião, será a igreja que vai se relacionar com o cordeiro, tendo a bênção, não tendo a bênção, porta aberta, porta fechada. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Quem pode fazer alguma coisa aqui, libere glória da sua parte para Deus, porque enquanto eu me alimento do cordeiro, eu estou dizendo: não importa nada que aconteça no externo, no interno eu já sei quem sou. Ele me tirou do lamaçal do pecado, firmou os meus pés sobre a rocha, pôs um novo cântico na minha boca. Enquanto eu ando, eles dizem: grandes coisas fez o Senhor por eles. É por isso que eles estão alegres.
poder do Espírito Santo, ao pregar esta mensagem, nós iremos nos alimentar do Cordeiro. É porque Deus está convidando o povo a se alimentar do Cordeiro que Ele pode fazer, o que vai fazer no versículo 17. Vocês querem avançar sem parar, amém? Amém. Então se alimentem do Cordeiro. Glória a Deus. Pastor, quer se alimentar do Cordeiro? É se relacionar com Ele. O que é se relacionar com Ele? Orar sem cessar. O que é se relacionar com Ele? Pare de querer resolver o problema do seu jeito. Entrega para Ele e Deus resolve. O que é se relacionar com Ele? Pare de ficar entrando em brigas que não são suas. Tem guerras que não é você que vai lutar, é o Cordeiro. Eu queria que alguém recebesse essa mensagem. O que é se alimentar do Cordeiro? Se alimentar do Cordeiro é entender que Ele já liberou uma palavra. E quando Deus libera uma palavra, Bob Sorge, um grande escritor, escreveu dizendo: se nós entendêssemos o poder de Deus, que quando libera a palavra, nós não ficaríamos tristes, nós não andaríamos sem destinos, porque quando aquele que traz a existência o que não existe, libera uma palavra, então eu não preciso ter medo mais de nada. Quando Ele libera a palavra, mesmo depois que esteja cheirando mal, há 4 dias o morto ressuscita e sai do túmulo. Quando Ele libera a palavra, mesmo que seja de nascença, paralítico de nascença, Ele libera a palavra e o paralítico anda. Quando Ele libera a palavra, Ele traz a existência o que não existe. Ele não precisa de matéria, Ele é a própria vida, Ele é a própria existência. Eu preciso pregar para alguém. Ele está liberando uma palavra, e a palavra é: de janeiro a dezembro avançaremos pelo poder da palavra daquele que pode todas as coisas. Isso é se relacionar com o Cordeiro. Aplico para vocês aqui esses versículos finais, em nome do Senhor Jesus. Quando eu me relaciono com o Cordeiro, eu preciso entender as movimentações dele. Você pode colocar para mim o versículo de número 17, do capítulo 13 que nós lemos, e aqui nós entramos na parte do livro que nós lemos, dos versículos que nós lemos. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Eu quero que vocês entendam essa parte aqui. Quando eu me relaciono com o Cordeiro, eu não questiono as mudanças de rota do Cordeiro. Você quer avançar sem parar? Nós queremos avançar sem parar? Então esteja preparados para mudanças de rotas. Vamos ser sinceros? Como que a gente lida com mudanças de rotas? Eu sou um cara muito organizado. Não é, amor? Vou falar a verdade. Um cara muito organizado. Vai viajar comigo? Jesus, sabe? Que hora que a gente vai sair? Que posto a gente vai abastecer? Parece loucura, né? Meu irmão já falou: eu vou viajar com esse pastor, mas nunca. A minha cabeça é assim: tem que ter um itinerário, tem que ter um cronograma, tem que saber que posto vai parar, quanto que vai abastecer nesse posto, se vai colocar gasolina ou álcool. Minha cabeça está mais desse jeito. A gente vai andar tantas horas, vai parar em tal lugar. Quando a gente parar nesse tal lugar, pesquisa o café que tem nesse lugar. Eu chegar lá, eu quero tomar um cafezão. A gente vai tomar café ou vai almoçar? A gente vai tomar só café? Eu estou falando para vocês porque eu sou decidido. Por isso que eu falo, eu nem muito para casar com essa moça. E ela não orou nada, porque ela só está de brincadeira, não é verdade? Mas questão de organização, minha cabeça é assim: antes de sair, eu preciso ter tudo controladinho, ok? E se sair e mudar a rota no meio do caminho? Vai que começa a dar nervosismo, a mão começa a suar frio, não vai dar gasolina, não vai dar, não era para andar isso aqui, não era para dar esse retorno aqui, gasolina não vai dar, vamos parar no meio do caminho, ou para e volta para a rota lá, ou não dá. Vocês riem, mas eu tenho certeza que 90% dessa igreja é assim, ou não, ou só é inimigo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós não lidamos bem com as mudanças de rotas. Quando Deus muda rotas, como que a gente lida? Nós começamos o ano e nós planejamos, e nós fazemos projetos, e nós fazemos planos, e nós falamos: janeiro vou estar assim, fevereiro assim. Hoje corresponde ao mês de agosto, não é? O nosso pensamento não é: quando chegar em agosto, meu Jesus, agosto, aquela viagem poderosa. Chega em agosto, não tem viagem, você fica: Jesus amado, onde foi que eu errei? Não era para isso que acontecia. Porque a gente não lida bem com mudanças de rotas.
E se eu falar para vocês essa noite que avançar sem parar é estar preparado para as mudanças de rotas que Deus ocasionar, e não questionar, porque nem sempre Deus vai falar para você porque mudou rotas, mas pode ter certeza que se Ele mudou, foi para te proteger de coisas que você não sabia. Olha, eu vou ler de novo. O texto diz que quando o faraó deixou sair do povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus. Sabe o que significa isso? Significa que o povo ia por um caminho. Quando Deus percebeu que o povo ia por um caminho, Deus disse: não, preciso mudar a rota deles. E sabe por que Deus mudou a rota deles? Porque a rota que eles estavam indo ia ter guerra, e era guerra contra os filisteus. Eu quero avançar sem parar, mas quando Deus muda direita a esquerda, esquerda a direita, eu fico criticando, mas eu não sei porque Deus mudou. Então Deus está dizendo esta noite para avisá-los e preparar o coração de vocês para agosto. Se vocês chegarem lá e as rotas tiverem mudados, não olhe as rotas que mudou, perceba o porquê elas mudaram, porque quando Deus muda um cenário, com certeza é porque Ele está te preservando de coisa que você não sabe. Tem coisas que Deus falará por você, tem coisas que Deus não falará. Deus não falou nada para o povo de Israel quando mudou a rota, mas nem precisou, porque Deus está dizendo: se eu deixar eles irem por onde eles querem ir, eles vão guerrear, vão voltar ao Egito. Só que uma vez que Deus entra na história para libertar, não tem dar meia volta, não tem voltar ao Egito. Gálatas 5:1 foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não para que volteis a jugo de escravidão. Deus está dizendo: se você quer que eu controle a sua vida, suas coisas, seu trabalho, sua família, seus sonhos, seus projetos, então se prepare, porque no longo do caminho eu vou mudar rotas, e talvez eu não te explique porque mudei, mas no final você dirá: foi o Senhor quem fez isso, e olha como nós estamos alegres. Eu preciso pregar para gente que talvez tenha o mesmo espírito que eu, gosta de controlar tudo, coloca tudo no caderno, coloca tudo na planilha. Deus está dizendo: mas se ao longo do caminho a rota mudar, não tenha medo, eu te livrei de guerra sem você saber, eu te preservei sem você saber. Levante uma de suas mãos, eu preciso pregar essa mensagem. Se você acredita nessa mensagem, quiser e puder, esse é o meu método para pregar aqui, para dizer: esse é o Deus que nós servimos. Se vamos avançar sem parar, então Deus vai mudar rotas, e glórias a Ele, porque Ele mudou rotas. Porque se Ele deixasse eu viver até hoje, com tudo que eu planejei, com a forma que eu queria, eu nem estava aqui. Mas ainda bem que o plano vem dele, o projeto vem dele, o sonho vem dele, e quando Ele faz, tudo coopera para o bem, porque estamos debaixo da rota do Deus que é poderoso. Quem pode adorar a Ele por essa mensagem aqui? Eu parto para o final dessa mensagem. Olha para esse irmão do seu lado, se for da sua família é melhor ainda. Dá um sorriso para ele, igual vamos fazer com o Tecas aqui, dá um sorrisão assim, e fala para ele: se acostume com as mudanças de rota. Diga para ele: se acostume. Às vezes Deus está te livrando de filisteus e você nem sabe. Se acostume com mudanças de rotas. Às vezes Deus está te livrando de um inimigo que você não teria poder para lutar nem para guerrear. O que eu quero dizer, e eu finalizo essa mensagem dizendo aqui, e parto para o final, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: aquele tempo não era guerra contra os filisteus. A Bíblia diz que os filisteus eram um dos piores inimigos do povo de Israel, só que não era naquela hora. Não entende? Se Deus deixar você seguir a sua rota, você entra em colisão na hora que não é para entrar em colisão. Você entra em guerra na hora que não é para entrar em guerra. É ou não é? Todas as vezes que a gente quer agir com o nosso controle, com a nossa força, a gente acaba batendo a cabeça, acaba fazendo coisas que não é para fazer, acaba entrando em lugares que não é para entrar, acaba bagunçando o coreto inteiro, e a gente volta: Deus, o Senhor deixou. E Deus está dizendo: é você que fez isso. Mas se você deixar Deus guiar as rotas, Deus vai dizer: eu quero que vocês glorifiquem por esta palavra. Deus está dizendo: se vocês forem na rota de vocês, a guerra é de vocês, quem luta é vocês, quem perde é vocês. Mas se vocês
forem na minha rota, também tem guerra, mas nela não é vocês que lutam, sou eu que luto. Nela não é vocês que batalham, sou eu que batalho. Nela não é vocês que entram, sou eu que entro. Eu preciso pregar. Nós iremos avançar sem parar, sabe por quê? Porque se o inimigo da nossa alma pensar que nós estamos perdidos, ele está enganado. A gente está no centro da vontade de Deus. Eu e a minha casa estamos no centro da vontade de Deus. E se eu estou no centro da vontade de Deus, 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não sou atingido. Se eu estou no centro da vontade de Deus, a palavra é: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Se eu estou no centro da vontade de Deus, a palavra é: o que diremos nós, pois essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou no centro da vontade de Deus. Isso, Deus muda a rota. E quando Deus muda a rota, Deus está aos presentes. Deus está dizendo: vocês não podem. Deus, coloca o versículo 17, eu vou ficar só nele. Outro dia eu venho e termino tudo bem, mas coloca o versículo 17 para mim, por favor. Era um caminho mais curto. A gente chegaria mais rápido no destino. Só que Deus disse: caminhos curtos, guerras que eu não estou, perdas que você não está preparado. Volta para o Egito. Quero avançar sem parar. Então entenda que eu os guiarei. Glória a Deus. Versículo 18. Versículo 18. Então Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho do mar. Isso aqui é muito poderoso, meus irmãos. Deus está dizendo: se vocês irem na rota que vocês querem, morrerão antes do tempo, voltarão para o Egito. Mas se forem pela minha rota, se forem pelo meu caminho, eu não sei como nós iremos avançar no sentido de detalhes, mas eu sei de uma coisa: em todos os dias Deus se apresentará para você. Amém. Porque Deus não apenas vai mudar rotas, Deus vai te colocar no ambiente certo e na hora certa. Talvez vocês não se lembrem de toda a mensagem, mas se lembrem dessa parte: Deus não vai mudar rotas, vai te deixar andando desarraigados, sem destino, sem propósito. Deus te colocará na rota em que Ele vai se apresentar todos os dias. Eu não disse no começo da mensagem: se relacionem com o Cordeiro. Deus vai dizer: se vocês forem nas minhas rotas, então eu vou colocar vocês num caminho em que eu vou me apresentar para vocês todos os dias. Olha o que o texto diz: Deus levou pelo caminho do deserto. O caminho do deserto é o mais complicado, é o mais longo, mas era onde Deus se apresentava dia após dia. Eu sinto o Espírito Santo de Deus. Foi no deserto que Deus disse: vocês estão com fome, então vocês vão acordar cedo e vocês vão colher o maná. O maná vai surgir na madrugada. Enquanto vocês estiverem dormindo, eu, Deus, estou preparando o maná para vocês. Não apenas isso, quando o povo ia colher, a palavra de Deus é: quando vocês chegarem para colher, não pegue mais daquilo que vocês conseguem suportar. Pegue apenas o suficiente para a casa de vocês, para a família de vocês. Sabe por quê? Porque amanhã vai ter mais. Amanhã vai ter de novo. Amanhã farei de novo. Isso é relacionamento. É o Deus que está dizendo: se você seguir o seu caminho, você vai viver na sua ansiedade. E ansiedade é o excesso do amanhã no hoje. Mas se vocês seguirem o meu caminho, dia após dia eu vou levantar e vou dizer: tem cuidado de Deus preparado, tem alimento de Deus preparado, tem cuidado de Deus preparado. Não apenas isso, mas o texto e a história diz que água brotava da rocha no caminho de Deus. Deus está dizendo: não deixo morrer de fome, também não deixarei morrer de sede. Eu preparei uma rocha que vai segui-los ao longo do caminho. Isso daqui é para a cabeça explodir. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai escrever dizendo que a rocha que brotava água no deserto era Jesus Cristo. Então, enquanto o povo andava, a rocha andava. O povo parava, a rocha parava. O povo andava, a rocha andava. Não entende? Deus está dizendo: enquanto a sua cabeça estiver nas coisas extraordinárias, quando está na minha rota, eu te ensinarei a viver em
ensinamentos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Deus está dizendo: na minha rota eu não te farei ficar apegado às coisas extraordinárias. Eu te apresentarei que eu sou Deus de relacionamento nas coisas comuns. Não morri hoje, não morrerei amanhã, não morrerei depois de amanhã, não padeci hoje, não padecerei amanhã, não padecerei depois de amanhã, porque o mesmo que fez ontem é o mesmo que faz hoje, é o mesmo que fará amanhã. Quem pode receber essa mensagem agora? Essa é a minha rota de Senhor. Finalizo orando com vocês. Essa é a minha rota. Você pode só finalizar com louvor? Sabe por quê? Nós precisamos aprender a andar nas rotas de Deus. Porque são elas que vão apresentando quem Deus é para nós. Relacionamento. Sabe o que é avançar sem parar? Não é apenas chegar na linha de chegada. Avançar sem parar é entender que a gente já está acabando janeiro. Você está aqui, firme e forte. Tem gente dizendo que provavelmente por conta desse ano do jeito que está, eleição, política, finanças, é um dos piores anos. E o que eu mais ouvi de pastores, especialistas, homens e mulheres conhecidos é: se preparem para o ano de 2026. Eu digo, eu vou me preparar. Mas eu vou me preparar para andar com aquele que glória a Deus. Eu vou me preparar para estar no centro da vontade de Deus. Eu vou me preparar. Eu vou me preparar porque quando o homem gritar escassez e o meu Deus disser: eu te farei colher, eu vou colher. Eu vou me preparar porque quando eles gritarem: você está desgovernado, eu direi: estou no centro da vontade de Deus. Finaliza essa mensagem dizendo: melhor é estar na rota de Deus, porque mesmo que tenha as intempéries, Ele ainda continua sendo Deus, do que seguir o que eu quero. O que eu quero me levará à morte, mas o que Deus preparou, olho não viu, ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração, aquilo que Deus tem destinado para mim, para a sua casa, para a nossa casa, para a nossa família, para esta igreja. Finalizo dizendo: eu irei seguir a rota de Deus, eu irei me preparar na rota de Deus. Eu não quero saber o que o da direita está dizendo, o que da esquerda está dizendo. Eu quero saber o que a palavra de Deus disse: que aquele que é muito maior do que qualquer homem é o Deus que continua no controle de tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não saio da rota dele, porque na rota dele o salmista diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, tu estás comigo. Essa é a sua rota. Mesmo que tenha morte, ela não me atingirá, porque maior é o que está conosco do que o que está lá no mundo. Quem pode adorar a Deus? Em nome desse irmão do seu lado, em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos comigo, feche seus olhos. Oh, eu sinto uma presença do Espírito, um carinho do Espírito aqui essa noite. E Deus está dizendo para vidas, corações, casamentos, homens, mulheres, planos, projetos, empresas. Deus está dizendo: siga a minha rota, é assim que você vai avançar. Às vezes eu irei mudar rotas, às vezes eu irei mudar caminhos, não fará muito sentido para você, mas siga a minha rota. Lá na frente você compreenderá as minhas ações. Lá na frente você compreenderá que eu estou cuidando de você mais do que você imagina. Pai, eu oro juntamente com essa igreja, juntamente com os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu não conheço o coração deles, Pai, mas eu sei de uma coisa: o Senhor está nos guiando. Pai, perdoa-nos se às vezes queremos seguir as nossas vontades, se às vezes queremos seguir os nossos desejos, se às vezes queremos seguir aquilo que nós planejamos apenas pelo nosso bel prazer. Perdoa-nos, Pai. Guia-nos pela avenida da justiça, guia-nos pelos teus caminhos. Eu repito, Pai, as palavras da grande pregadora Edmélio Williams: melhor é estar no centro da vontade de Deus, porque quando eu estou onde Deus quer que eu esteja, eu vivo aquilo que Deus quer que eu viva. Então nós, Pai, como igreja, nos colocamos diante de Ti para dizer: iremos viver aquilo que o Senhor preparou,
iremos viver a sua rota. A sua rota tem intempéries, a sua rota tem calor de dia, frio de noite, na sua rota tem mar vermelho, na sua rota tem água salgada, na sua rota tem seca, mas na sua rota tem cuidado dia e de noite. Eu vou caminhar com a minha casa, eu vou caminhar com a minha família, independente das intempéries. Há uma nuvem de dia, há uma coluna de fogo à noite. Se a água estiver amarga, o Senhor fará ela doce para eu beber. Se até agora não caiu chuva aqui, o Senhor abrirá a comporta do céu e derramará chuva para que eu e minha casa seja cansado, porque Pai, nós estamos no centro da sua vontade. É a oração que eu faço para a sua igreja, no nome do Senhor Jesus. E só quem acredita nesta palavra, dê um glória a Deus, bem forte a Ele, aplauda a Ele aqui esta noite. Pastor, Deus abençoe. O que eu falei para vocês? Que quando o pastor Abner vem, ele vem e direcionado, a palavra, gente, é para mim. Desculpa vocês mais uma vez. Mas, pastor, muito obrigada. Eu sempre falo isso para o Senhor. E é incrível mesmo como Deus usa a sua vida para falar comigo.